Gente interessante, está começando mais um programa. Toledo, você recebe quem hoje? Olá, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui para mais um programa Gente Interessante. Elias, hoje eu tenho um convidado aqui especial, que é o Cacaco. E todo mundo sabe quem é. É um cara da noite, é um cara que vive a vida para dar alegria às pessoas. Todos nós sabemos que tivemos grandes problemas com essa pandemia, principalmente nesse setor. E o Cacaco vai ser inquirido pelo apresentador para ver se ele aguentou a barra, se está tudo bem, se o caixa está vazio ou se ele tinha muito para aguentar a barra. Eu volto já já, Elias. Então, Gente Interessante, começa agora. Alô, meus amigos, tenho o prazer de ter aqui hoje, no nosso Gente Interessante, um convidado que vai contar para mim e para vocês as dificuldades que ele teve durante a pandemia. Nós sabemos que um dos setores mais prejudicados, que ficou muito mais complicado, foi o setor de eventos, o setor de bares, restaurantes, porque o tempo de paradeira foi muito grande, foi forte. As pessoas que conseguiram ter fôlego suficiente para poder continuar a caminhada estão na estrada. Vão realmente continuar trabalhando, não da mesma forma, porque há regras agora que são regras diferentes. Aqueles que vivenciaram isso e que são frequentadores de bares e restaurantes sabem de que maneira vão entrar, aonde vão sentar, e se estão ou não cumprindo as regras determinadas pela ciência, pela saúde, pela OMS. Eu tenho aqui o Cacaco, todo mundo conhece assim. Aliás, eu vou perguntar para você, Cacaco, o nome completo teu, como é que é? O nome do meu pai, né? É Luiz Carlos Cunha Filho. Bom, e o Cacaco é de Carlos, não? Como é que é? Por que tem Cacaco? É um apelido de infância, da minha irmã. Minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã. Tem uma diferença de 1 ano, né, de idade, e ela começou a chamar de Cacaco, e hoje em dia meus pais me chamam de Cacaco, os meus amigos, conhecidos, até inclusive tem uma história aí que a minha esposa Marcela, logo que a gente se conheceu, a gente fazia já 1 mês de namoro, assim, e depois de 1 mês que ela descobriu que eu chamava Luiz Carlos. Você sabe que ninguém sabe, e eu tenho isso na minha casa, que o Marcos Vinícius é o meu filho Vavá. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas sabe como é que foi isso? Quando o Leandro nasceu, ele não conseguia falar Marcos Vinícius. Então ele falava Vavá e ficou Vavá até hoje. Ele é mais conhecido como Vavá, como Marcos Vinícius. É isso aí. Meus amigos, já tenho aqui o Cacaco. Nós vamos conversar, Cacaco, sobre exatamente o seu setor. Isso aqui você fez aqui o manual de boas práticas do Covid. Depois eu vou mostrar aqui para o pessoal. E eu queria saber o seguinte, você fez isso aqui baseado em quê? Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite para estar participando desse programa, que tem os telespectadores aí de nível, né? Um programa que eu assisto, excelente. Parabenizar pelo livro também, pelo seu livro, que ainda não consegui ler, mas faço questão de... Você vai ganhar um autografado. Aliás, tem um aqui na mesa, Cacaco. Tem um aqui na mesa. O dia que nós fizemos o lançamento desse livro aqui, tivemos aqui com o Deodoro, tivemos aqui com a Cecília Demian, e eles contaram um pouco da história, como surgiu a oportunidade. Então, a minha história de rádio, de 40 e tantos anos de rádio, quase 50 anos de rádio, embora não pareça, eu comecei pequenininho, está tudo aqui neste livro, e eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de ter em casa. Então, continuando, Cacaco. Então, Toledo, esse manual, é o Manual de Boas Práticas do Covid-19, tá? Na verdade, ele foi criado pelo Sindicato de Bares e Restaurantes, tá? Com o apoio da CIRP, com o apoio da ABR também, e com o patrocínio da Conebel, que sempre está apoiando a gente nessa questão, tá? É um manual que nós criamos aí devido
a todo o processo que nós passamos, tá? Desde o princípio, quando começou o Covid, a gente teve que parar as atividades, e aí essa parada foi devido ao começo do Covid. Nós tivemos aí que nos readaptar, né, a muitas coisas, e isso daí, a cada parada nossa, a gente, por exemplo, comprava mantimentos, comprava para trabalhar no final de semana e acabava fechando e não tinha como continuar. E perdia produtos, como coisas perecíveis, né, que a gente trabalha. E isso daí foi criando como que eu posso falar? A culpa veio toda em cima da gente, porque os bares e restaurantes tem que fechar, porque os primeiros a fechar eram os bares e restaurantes. E aí, devido a isso daí, a gente foi criando casca, falou que a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente estava pagando pelos maus. É claro que a maioria dos bares e restaurantes estavam trabalhando da maneira correta, só que alguns, como em todos os outros setores, né, não estavam trabalhando corretamente. Então, a criação desse manual foi justamente para isso. Falei, olha, a gente quer trabalhar certo, nós vamos divulgar, inclusive para todos os bares do setor, nós fizemos 1000 unidades desse daqui. A média de bares e restaurantes aqui de Rio Preto é em torno de 980 tá? Bares e restaurantes. Então, nós fizemos 1000 manuais para distribuir para esses bares e restaurantes. Os próprios diretores do sindicato, que estão fazendo esse trabalho voluntário de distribuição, dependendo do bairro, eu estou distribuindo ali na Redentora, no centro, na Andaló, e outros diretores também estão distribuindo em outros locais, para auxiliar esses bares e restaurantes a trabalhar da maneira correta, né? Agora, nessa volta. Esse manual é para o dono do bar, do restaurante, não é para o cliente, né? É para o dono do bar e restaurante. Mas, por exemplo, seria interessante um cliente ter ciência disso? Por exemplo, vocês que trabalham nesta área, ter sobre a mesa, quando o cara chega, dar uma olhadinha, o freguês e tal, o cliente, isso para ele também interessa ou só para quem é proprietário? O proprietário, a gente faz o seguinte, a gente chega no estabelecimento, mostra o manual, explica todo o manual, o que ele precisa fazer, e isso auxilia muito, por exemplo, porque, por exemplo, o que a gente faz no Frei Caneco, o cliente chega lá no bar, a primeira coisa que que a gente tem um segurança, mas pode ser o garçom, pode ser o próprio dono do estabelecimento, chega para o cliente e fala, olha, o senhor, para circular aqui dentro do bar, o senhor tem que circular de máscara, para ir no banheiro o senhor tem que ir de máscara, não pode ficar dançando, porque se o cliente começa a dançar, os outros clientes vão querer dançar também, então isso aí causa aglomeração, né? Então, esse manual é justamente para o proprietário saber como ele vai se portar em relação a atender o cliente, para o cliente chegar no estabelecimento já ser informado sobre as leis, as regras, e isso aí é muito importante, sabe? Porque a partir do momento que você explica para o cliente como ele tem que se portar, ele vai tomar muito mais cuidado. Mas mesmo assim, Toledo, é difícil. É difícil. É difícil. Lidar com pessoas é difícil. Agora, Cacaco, ninguém esperava, era uma coisa que de uma hora para outra todo mundo ficou numa situação difícil, principalmente este setor, porque as grandes paradas eram exatamente por conta das 4 até o outro dia às 4, a noite ficou morta. O cara chegava às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, todo mundo ia para casa, não tinha ninguém na rua, não tinha nem carro na rua. Você estava preparado? Claro que não para isso, mas financeiramente você estava preparado para aguentar uma barra dessa? Olha, como vários outros estabelecimentos não estavam preparados assim até um tempo, sim, mas o tanto de tempo que ficou parado, dificilmente todos estavam preparados, sabe? A gente viu muitos estabelecimentos fecharem, tá? Agora, esse período agora que a gente conseguiu reabrir,
é um período de negociação, tanto com fornecedores, tanto com colaboradores também, negociar o que tem atrasado, porque a grande maioria tá com luz atrasada, aluguel atrasado, funcionário, porque você se prepara para trabalhar um mês, aí entra o lockdown, você tem produtos que você comprou, você tem um funcionário que você tem que pagar, aí você está preparado para pagar, para trabalhar, para receber o dinheiro para pagar o funcionário, aí você é fechado, você não fatura, você não faturando, como que você vai pagar um funcionário? Então, o período agora é negociação, tá? E ainda bem que assim, a maioria está entendendo a gente, tanto fornecedor, a CPFL está ajudando também, o SEMAI, os funcionários, então tá tendo uma negociação e devido à vacinação em massa que está tendo agora, o índice está melhorando muito, sabe? E eu tenho certeza que o período daqui para frente a gente não vai fechar mais, tá caindo demais, tanto o índice de contágio, UTI, isso daí tem ajudado muito a gente também. Que bom. Olha, eu vou fazer um intervalozinho, vou fazer depois do intervalo 2 perguntas para o Cacaco fundamentais, que ele já vai pensar já. Uma delas, Cacaco, é qual foi a maior lição, a grande lição que você tirou disso, não é? E a outra é quais são as empresas e quantas você tem, porque você é um homem da noite, um homem que tem bares, restaurantes, já chegou a ter casas de espetáculo. Então, quais são os empreendimentos que você tem hoje e se você foi obrigado a fechar algum? Eu volto já, depois das mensagens. Desde 2004, mais de 1.600 dentistas do Brasil e do exterior se especializaram em bucomaxilofacial e implante na Unipós-Unorp. Hoje, quase 500 alunos estrangeiros estão cursando algumas das nossas 13 especializações em odontologia na Unipós-Unorp. Estamos entre as 10 melhores faculdades de odontologia do Brasil. Da graduação à pós-graduação em odontologia, quem conhece já sabe. Odonto é aqui. Unipós-Unorp, nada se compara. São tantas mudanças, novas tecnologias e alunos conectados 24 horas nesse mundo digital. E você, professor? Preparado para entrar nesse universo interativo? Então venha se especializar no nosso novo curso de pós-graduação em Tecnologia e Educação 4.0. Venha fazer parte da transformação digital na educação e descubra como a inovação, a criatividade e a inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas estão transformando a educação convencional. Venha fazer parte desse mundo tecnológico. Unipós-Unorp, nada se compara. Você que está procurando um curso de especialização de implantodontia, a sua busca acabou. Aqui contamos com uma equipe de professores altamente capacitada, infraestrutura em relação a clínicas e laboratórios de primeiro mundo. No curso você aprende prótese sobre implante, regeneração óssea guiada, manipulação de tecidos moles e implantodontia digital, num único curso. Reserve sua vaga para a próxima turma. Unipós-Unorp, nada se compara. Estamos de volta, amigos, para o nosso programa aqui na TV Rio Preto, canal 7 da NET. Eu estou conversando com o Cacaco, tivemos aí essa pandemia, esse problema todo, e hoje ele veio aqui para contar um pouco dessa história, do sofrimento que ele teve e que todos os companheiros tiveram. Cacaco, qual foi a grande lição que você teve nesse período e que você ou jamais repetiria o erro, ou a partir de agora você vai adotar essa descoberta para tocar os seus negócios? Olha, Toledo, nessa pandemia, a grande lição que eu tive é que a união faz a força, sabe? Principalmente a união dos bares e restaurantes, a gente era muito separado, sabe? A gente não tinha esse contato entre a gente, tanto quanto a gente começou a ter com essa pandemia. E isso fez com que
após um período aí de fechados, a gente conseguiu reunir um grupo muito grande, que é a Associação de Bares e Restaurantes, a ABR, e através desse grupo nós conseguimos fazer assim, algumas reivindicações através de reuniões. Nós fomos ali na frente da rodoviária, que chegou um momento que a gente não tinha mais o que fazer, sabe? E a gente conseguiu ir na Câmara Municipal também. O Zanin deu um depoimento lá muito verdadeiro do que estava acontecendo. E essa união, acredito que fortaleceu demais a gente. E quem conseguiu passar por esse período e conseguiu estar aberto ainda, eu acredito que vai sair muito mais fortalecido, sabe? Muito mais fortalecido. Quantos empreendimentos, quantas casas você tinha? Porque você tinha uma força, né, dentro do mercado muito grande. E muitas vezes você abria um negócio aqui, depois abria ali, e aqui estava indo bem, lá estava indo bem, mas você tinha um outro que talvez não estivesse indo muito bem. Você manteve todas as casas ou você teve que fazer um enxugamento? Atualmente, nós estamos com o Frei Caneco, tá? Inclusive eu tenho um sócio lá que agregou demais no nosso negócio, que é o Júnior Conte, tá, que você conhece, que é um cara aí, empreendedor, eu estou aprendendo muito com ele. Ele já faz 30 anos que ele está no mercado, nesse mercado de bares e restaurantes, e assim, é uma pessoa maravilhosa e que agregou muito para o negócio. E na pandemia, no começo da pandemia, a gente estava com o Boemia, que era ali na Saldanha. Nós mudamos para Saldanha, só que ali na Santa Cruz, era lá na esquina com a Constituição. E com a vinda da pandemia, nós tivemos que reinventar, né? E aí nós abrimos o Zé Capivara, que é uma lanchonete de hambúrgueres, né? E cada hambúrguer tinha um nome de uma cidade de Rio Preto. Isso daí foi muito bom para a gente poder manter o delivery, porque comida de boteco, de bar, dificilmente a gente tem saída em delivery. Então o Zé Capivara veio para a gente poder manter o local funcionando e poder pagar as contas, né? Você falou Avenida Constituição com a Saldanha Marinho, ali tem uma casa agora, reabriu, é sua? Não, é outro grupo. É outro grupo, isso. Tá. E aí agora, onde é o Zé Capivara, depois que agora nós voltamos, eu tô num projeto também com o Júnior e a Marcela, né? Tá. Também é minha sócia desde do princípio também, que a Marcela, ela ajuda também na parte administrativa. Ela é agência também dos nossos bares, ela tem uma agência de marketing. E agora nós estamos com outro projeto ali onde era o Zé Capivara, que vai ser muito interessante também, uma coisa que nós vamos ainda divulgar para o público. Você ficou com o caixa vazio, não? Olha, ficamos com o caixa vazio. Porque a gente trabalha funcionando, né? Sem funcionar, Toledo, nós ficamos praticamente 2 anos. 2 anos. Sabe, 2 anos, abria um período, aí fechava. Só que se for ver o período de bar fechado, é mais ou menos 1 ano e meio. Só que o aluguel a gente tem que continuar pagando. A luz tem que continuar pagando. Por quê? Porque você tem que manter aí, se você tem algum produto congelado, você tem que manter o freezer gelado, alarme, você tem que manter o alarme ligado, sabe? Você tem vários custos que você tem que pagar, mesmo com a casa parada. Então isso daí acaba... Mas agora, graças a Deus, a gente está podendo voltar a trabalhar até às 11 horas, né? Tá. E uma coisa também que o pessoal às vezes não entende muito, fala, é até às 11 horas, só que é o seguinte, a gente tem que começar a fechar o bar 10 horas da noite. E depois não pode, se você baixar a porta, você não pode atender internamente? Tem o horário, fechou, tem que... a gente tem que entregar a casa vazia. Às 11 horas. Ela tem que não pode ter nenhum cliente na casa. Tá. Então, a gente, por exemplo, às vezes um dia que está a casa cheia, um sábado, por exemplo, a gente tem que começar a mandar as contas na mesa 10 horas da noite. Só que o cliente às vezes não entende, fala, não é 11 horas. Fala, olha, se eu não começar a mandar agora a conta na mesa,
11 horas da noite eu vou estar com o cliente aqui na casa. E aí todo mundo tem que sair. Todo mundo tem que sair. Ô Cacaco, o seguinte, você deve ter tido uma visão do que aconteceu entre os seus colegas. Rio Preto sempre foi uma cidade muito movimentada. A região vem para cá, né? Nós temos cidades aqui que ficam no entorno de Rio Preto, que normalmente usam Rio Preto, ficam em Rio Preto, porque aqui é uma fonte de divertimento. Você acha que muitas pessoas, muitos colegas seus, donos de casas noturnas, bares, enfim, boates, você acha que muitos ficaram, não vão conseguir seguir o caminho? Ah, eu acredito que sim. Principalmente porque esse período agora que está podendo funcionar bar e restaurante, mas, por exemplo, casa noturna já é mais complicado. Alguns estão se adaptando. Casa noturna, mas aí colocou mesas para estilo bar, né? Mas muitos fecharam. Mas assim, tem muito bar também, restaurante e casa noturna que está persistindo e está conseguindo passar por essa fase. E eu acredito que esse período de restrições, ele ainda não vai demorar muito, não. Eu acredito que... Pode ter música ao vivo? Pode. Teve um período atrás, agora, que não podia, né? Rio Preto era a única cidade que não podia ter música ao vivo. Não sei porquê, mas isso daí a gente deixa para trás. Mas agora está podendo ter música ao vivo. Não pode ter, assim, por exemplo, show grande, com banda grande, eventos, mas música ao vivo pode ter. Isso aí é muito bom para o pessoal que trabalha com música também, estava passando uma dificuldade. Ô, Cacaco, né? Você que é um cara da noite, nós vimos aí as ondas das lives, né? O cantor que fazia uma live, fazia um show interno e fazia uma gravação ou uma transmissão ao vivo pela internet e mandava aí para o mundo. Muitas pessoas assistiam, ele conseguia patrocinador, grandes empresas que podiam patrocinar. Você pensa nisso ou não? Você fez alguma coisa nesse sentido? E hoje, por exemplo, como não pode ter muitas coisas com todo mundo ali, dá para você pensar num negócio desse, numa casa que você talvez pudesse ter espetáculos, né? E dali transmitir, lá sem gente, mas transmitir para os seus bares, mandar para as pessoas que estão em casa. Você acha que isso é interessante ou a fase acabou? Olha, ainda está tendo live. A gente teve alguns convites para fazer live na época que estava fechado, lá no Frei Caneco. Acabou não dando certo, mas nós transmitimos uma live do Gustavo Lima, foi ideia do Conte, inclusive. Colocamos um telão que não podia ter música ao vivo. Aí falamos, vamos colocar a live, porque a live não é música ao vivo, é uma transmissão de uma live, né? E deu muito certo, o pessoal gostou. No dia que a gente estava podendo abrir, nós transmitimos a live do Gustavo Lima e foi interessante. Mas é um diferencial que eu acho que veio para ficar, a live. É verdade. Cacaco, estamos na hora de acabar, mas eu queria dar a oportunidade para você, neste finzinho, como diz assim, fazer a sua propaganda. Ficar à vontade, você tem aí 1 minuto para que você possa vender as suas casas, os seus produtos, porque ao convidar você para vir aqui, e eu estou colocando você como representante de todos os grupos, de todos os empreendedores da noite e que lidam com esse mercado. Então eu quero que você reative a vida dessas pessoas também, convidando todo mundo para voltar ativa. Claro, claro. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, né? E agradecer a todos os estabelecimentos, todos os donos de bares e restaurantes que estão no nosso grupo lá na ABR, que batalharam para a gente poder reabrir, que agora estão batalhando também para a gente poder trabalhar. O Sindicato de Bares e Restaurantes, através do Paulo, que é o presidente do nosso sindicato. Agradecer também a Miriam, da Secretaria de Saúde, que é da Vigilância Sanitária, porque ela tem um canal aberto com a gente também. Claro. Isso aí é muito importante. Né? Para orientar, a gente sempre pergunta, ela sempre responde, Miriam, pode isso, pode aquilo. Isso é importante também para a gente poder saber o que a gente... Então, é um canal aberto que ela passou para a gente, isso é muito importante.
E convidar todos aí para estarem saindo lá, para ir no Frei Caneco, para ir nos bares e restaurantes de Rio Preto. Isso aí, nós voltamos agora, é muito importante a presença de todos. E o pessoal está muito sedento também de poder sair, poder ir num restaurante, ir num bar. Só que eu peço também para o pessoal entender, para entender o bar, entender o restaurante também, para poder fazer da maneira correta, para poder fazer da forma dentro das normas da vigilância sanitária. Às vezes a gente parece que é um pouco chato, sabe? Fica pegando no pé do cliente, mas não é isso, é porque a gente tem que seguir um padrão agora que logo, logo vai acabar. Então, eu queria agradecer a todos aí e desejar já um fim de ano, né? Daqui a pouco está chegando o final do ano, sem Covid, e as coisas vão entrar nos eixos para todo mundo. Que bom. Obrigado, Cacaco. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que acompanha, portanto, gente interessante. Agradeço ao Cacaco. Quero desejar a todos uma reativação da vida, que vocês realmente acreditem que há possibilidade, depois do que nós vivemos, de voltar não ao normal. Eles falam novo normal, mas para voltar a viver, a sair, passear, curtir, cumpra com as regras, use a máscara. Eu estou com a minha máscara aqui, coloquei, só para você ter uma ideia, está aqui a minha, está ali a do Cacaco, tiramos a máscara, ficamos na distância que é obrigado a ficar. Vou colocar a máscara para terminar o programa de hoje e dizer a vocês muito obrigado, sejam felizes e até o próximo programa. Bom, gente interessante, sempre trazendo as melhores entrevistas para você. E a gente quer deixar aqui no ar os contatos para você enviar suas perguntas, os casos que você gostaria de discutir, que entrevista que você gostaria que a gente trouxesse para você, tá? Você é, para nós, a pessoa mais importante que assiste o programa. Muito obrigado, até o próximo programa.